TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Internacional não faz a sua parte, perde do Goiás e dificulta a ida para o G4. O Grêmio aproxima do Atlético Mineiro em uma vitória contra o Flamengo e está mais próximo do vice-campeonato brasileiro. E o Lajadense, a primeira de duas partidas, perdeu para o Cruzeiro por 1-0 nesta segunda-feira. Também não foi fim de semana da LAF, perdeu no Clássico dos Vales contra a Soeva. É agora, no Papo de Boleiro. E o fim de semana prolongado do finados, o jogo bom, parece que foi bom só para os gremistas, né? Mas para quem torce para o Corinthians também, mas aqui no Rio Grande do Sul foi bom só para os gremistas. Por quê? A Lajadense perdeu, a LAF perdeu, o Internacional perdeu. Vamos começar pelos da aldeia, vamos começar pela LAF, que é futsal. Não deu contra a Soeva, né? Difícil. Jogo no sábado lá em Venâncio Aires, mas jogo da volta, né? Iniciando o retorno aí da segunda fase do estadual. A LAF que havia vencido o primeiro jogo aqui contra a Soeva na última semana aqui em Lajeado por 3-1. A Soeva agora deu o troco, né? 2-1 para o time de Venâncio Aires e complicou a vida da LAF aí para a sequência do estadual, porque a STF, equipe aqui de Teutônia, venceu outra, bateu o Bento por 2-0 e reassumiu a liderança. Então a STF está por conta para figurar na próxima fase do estadual, enquanto a LAF não depende só de si. Isso aí, o próximo jogo da LAF é justamente contra essa forte STF que está ganhando. Não, é o jogo decisivo da LAF. O jogo é lá em Teutônia, é mais que um clássico, tem toda a rivalidade aí posto à prova. Então a LAF precisa ganhar da STF para voltar aí sim contar somente com as suas forças para chegar à próxima fase. Lembrando, se a STF vencer a LAF no próximo final de semana, a STF está classificada e por outro lado a LAF está eliminada. Então esse jogo do próximo fim de semana vai ferver o caldeirão? Vai ferver. O Ginásio da Água que recebeu 1.500 pessoas contra o Bento, é esperado mais de 3.000 contra a LAF. Vai ser demais. Imagina a fumaceira. E a equipe do técnico Giba tem que reverter essa situação se quiser ainda continuar. Quem sabe tirar a Soeva e manter os dois do Vale lá, né? Seria bonito. Seria bacana. Não deu para o Lajadense também, a sorte que voltou o regulamento, né, Diogo? Senão o Lajadense estava fora. O Lajadense estava fora. Seria um outro jogo, né, Márcio? Até voltando para o Estádio Azul, seria aqui o jogo também, né? Mas jogando lá em Gravataí, o Lajadense jogou no Estádio Vieirão lá contra o Cruzeiro, não deu sorte o time de Lajeado, perdeu por 1-0, gol do Juninho Tardelli, Márcio. O Juninho Tardelli já passou por aqui. O Juninho Tardelli é irmão do Diego Tardelli, famoso seleção brasileira, Atlético Mineiro, exatamente, que hoje está no futebol chinês. Então o Juninho Tardelli fez o gol da vitória do Cruzeiro por 1-0, que coloca o Lajadense na obrigação de vencer no próxima quinta-feira aqui, o jogo da volta pelas semifinais da Supercopa, para passar para a próxima fase, para a decisão dessa competição que garante um ingresso aí na Série D do Brasileirão. É isso aí, Internacional. O Lajadense jogou e perdeu 32 do segundo tempo. Aquele golzinho já tá golzinho como todo mundo já tá querendo o final da partida, né? Acabou, pá, gol. Isso aí, pode custar caro, né? Tem a questão do gol qualificado, né? Que se o Cruzeiro fizer um gol aquilo, a gente se obriga a fazer 3. Complica tudo. Bom, como nós falamos já na sexta-feira, jogar contra o Cruzeiro nunca é um jogo pacífico, tranquilo, nunca é um jogo bom para o Lajadense. O Lajadense... É complicado. Assim como o São José esse ano também tem complicado a vida do Lajadense, né? O Cruzeiro já vem a rivalidade desde a época de segundona, quando os dois clubes subiram lá juntos em 2010. Jair, a briga era acirrada lá, então mantendo a tradição desses duelos de tirar o fôlego, assim o Lajadense então começa atrás essa luta pela final da Supercopa, precisa reverter o resultado jogando em casa. Do outro lado, lá, o São José levou a melhor sobre a União Frederiquense. Jogo fora de casa, jogo lá em União Frederiquense eu acho, mas jogo lá em Frederico Westphalen, então o São José pula na frente e coloca praticamente os dois pés já na decisão. Esse Zequinha que tá podendo, Zequinha de Porto Alegre, né? O segundo jogo vai ser lá. Segundo jogo no Passo da Areia. Um campinho society. Campinho society, né? Aquele futebolzinho final de tarde, aquela coisinha. Futebolzinho. Vamos ver se tem reversão. Que tu paga a hora, né? Se tem reversão. É do vermelho lá de União Frederico, né? O vermelhão da colina no estádio? Isso.
Bom, e o outro resultado positivo, aí agora passando para os resultados positivos, na verdade, 3-0 no Horto, Diogo Botti, o Corinthians botou as duas mãos. Botou as duas mãos, tá? Só falta carimbar o terno do campeonato. Só lhe falta levantar agora. Falta entregar formalmente, né? Realmente, era o que a gente tinha falado aqui com uma decisão antecipada do campeonato, né? O jogo lá em Minas Gerais, a chance do Atlético de diminuir a vantagem do Timão na liderança, mas o Corinthians, como se estivesse jogando contra o Joinville, foi lá, atropelou o Atlético Mineiro dentro da sua casa, fez 3-0 aí e realmente abre muita vantagem na ponta do Brasileirão e praticamente garante o título aí, né? Da competição. E o Internacional do Argel Fox estava lá garantindo a aproximação, pelo menos a chegada e a manutenção entre aqueles que estavam com a mesma pontuação, na quarta colocação, até que o Goiás empata e reverte o resultado. Em 4 minutos. Né? Exatamente, isso que é o tempo que o Goiás precisou no segundo tempo para bater o Inter lá no Serra Dourada. E é por essas e outras, né, Márcio, que tu vê que o Inter não vai chegar em lugar nenhum nesse brasileiro. Nem merece. Né? Tipo, pelo amor de Deus. Não merecendo. Né? A luta pelo G4, cada rodada ele diminui, ele perde um concorrente. Dessa rodada perdeu o Inter. Né, porque do Santos ganhou, o Santos fez uma final antecipada aí contra o Palmeiras da Copa do Brasil, venceu por 2-1 o Peixe, e o São Paulo também venceu, atropelou o Sport no final de semana. Então as duas equipes aí chegaram aos 53 pontos, aí tu vê o Grêmio ganhando também, o Grêmio foi a 59 e o Inter ficou patinando nos 50, aí já veio a aproximação da própria Ponte Preta. O próprio 50 também, né? Ficou, tem 49, né? 49, então. Não, a Ponte Preta também tem 50. Vai ser um duelo de 6 pontos, próximo jogo do Inter em casa. Então tu pega contra a Chapecoense e contra a Ponte Preta, são os dois próximos jogos do Inter. O que tu espera, torcedor? Eu aposto num ponto só. Não dá pra esperar nada diferente, né? Chapecoense fora já vem lá tomar 5, né? Então a Ponte Preta em casa, do jogo de 6 pontos, um pontinho, empatezinho com a Ponte em casa, tá bom. Tá no lucro. Não dá, o Inter é muito irregular, não, tu assiste, tu vê a questão de esquema tático, aí a defesa me entrega 2 gols agora contra o Goiás e dá a vitória ao time goiano que tá brigando contra o rebaixamento, né? Aí os Walking Dead voltam tudo, né? Quase o clipe do Thriller, né? Do Michael Jackson. Então realmente, o Inter tá exatamente o Halloween, o Inter quis fazer um Halloween homenagem aí, né? Então acabou cedendo a vitória pro Goiás, teve inúmeras chances de fazer a vitória, o Renan só pegou tudo um pouco mais no gol do Goiás, mas realmente sirva de lição aí para que o Inter, se quiser alguma coisa, não pode perder para esse tipo de adversário. É só tu olhar o Corinthians. O Corinthians passa por cima da Chapecoense, passa por cima do Grêmio, passa por cima do Inter, passa por cima do Atlético Mineiro, não tem vez. Então realmente, eu acho que olhando para a taça, o título está em boas mãos da equipe que mais jogou nesse ano, nesse Brasileirão. Ninguém jogou mais que o Corinthians. A gente vê atuações destacadas de Grêmio, a gente vê atuações destacadas do próprio Atlético, o Inter tem alguma coisa, o Santos também nas últimas rodadas vem surpreendendo, o São Paulo tem algumas atuações de galo, mas o Corinthians tem a regularidade. E isso que tem feito a diferença. Eu acho, Botti, que já que o D'Alessandro estava meio pau, não deveria ter colocado no início do jogo? Pra ver até quanto. Na verdade, porque botar o meio pau. O D'Alessandro meio pau e o Eduardo Sacha com pau e meio, eles jogam, não tem. Esse tipo de afirmação, assim, quando tu tem um jogo decisivo desses, é contra o Goiás, mas vale 3 pontos iguais, assim como vale contra o Corinthians. Então, se tu ficar poupando o jogador, o Sacha entrou, eram 30 minutos no segundo tempo. Pra quê, né? Cara, não vai resolver. Se tem um dos melhores atacantes teu no banco, precisando de ritmo para poder se recuperar e tudo mais, tu bota o cara aos 30 minutos, realmente é uma coisa que é difícil de entender, né? O Inter peca aí nos seus próprios erros. Bom, o Grêmio não pecou, aproveitou o momento do Flamengo, que não é lá essas coisas. Tem o Paulo Guerreiro, aquele guerreirinho. Paulo Guerreiro, né? Exatamente, se expulso foi. Então, e o Grêmio aproveitou isso daí e aplicou 2-0 aqui na Arena, no Flamengo, segurando ainda mais o Flamengo lá atrás e aproximando, colando no Atlético Mineiro 3 pontos. 3 pontos, exatamente, uma vitória. Cada rodada que passa, às vezes o Atlético ganha, o Grêmio perde, daí depois o Atlético perde, o Grêmio ganha, então a briga pela segunda colocação está bem disputada ali entre os dois clubes. Então no Grêmio no domingo, não tomou conhecimento do Flamengo, realmente depois de um primeiro tempo bastante regular, a vitória passou pela mão do Roger, né, Márcio? Ao colocar o Everton
no ataque, o Grêmio se transformou, foi outra equipe de mobilização, de questão de troca de passes, de transição do meio campo para o ataque, e o menino acabou fazendo o primeiro gol do Grêmio, o gol que abriu aí essa vitória, num lindo passe do Douglas para o Luan. O Luan fez fila em todo mundo, só não driblou o Gandula, porque o Gandula estava fora do campo, e deu para o Everton fazer o gol que abriu o caminho da vitória. E depois o Bobô também, jogada de contra-ataque, acabou confirmando a vitória gremista, vitória que reafirma o Grêmio aí na luta pela vice-liderança, depois desse tropeço aí nos últimos jogos, com um ponto somente nas últimas 2 partidas. Estava ouvindo o pessoal aqui de Lajeado, né, os nossos colegas do esporte, e também ouvindo os de Porto Alegre. A percepção é que o Moisés, o Chique, foi bem. Poderia ter se saído mais para se mostrar mais um pouco, mas que foi bem, Diogo. Na verdade, o Moisés, aos poucos, né, Márcio? É como tu colocar um menino ali, assim como aconteceu com o próprio Wallace, que teve, todo mundo sabe do potencial do garoto, é seleção olímpica e tudo mais, mas ele foi sendo introduzido aos poucos no time do Grêmio, e não adianta tu colocar, por exemplo, o Moisés, dessa vez ele entrou para apagar o fogo, né? Tinha machucado, tinha gente suspensa, então ele entrou ali com 4ª opção para o setor, e acabou dando conta do recado. É esse o pouquinho que deve ser sendo feito, sabe? Tipo, daqui a pouco ele surge como primeira opção de entrada. Então, realmente, a afirmação do Moisés vai depender de uma continuidade, mas a amostra até hoje do que ele vem atuando é satisfatória, até mostrando mais do que ele vinha mostrando no próprio Lajadense aqui antes de ser vendido para o Grêmio. É isso aí. Bom, nós vamos falar mais sobre Grêmio, sobre Inter, sobre Lajadense. Lajadense joga quinta-feira agora, né? Quinta-feira, 20 horas, aqui no Estádio Vezu. Decisão contra o Cruzeiro. Isso aí. E a LAF também joga no fim de semana. Nós vamos falando durante a semana. Semana tem folga, né, Diogo? Semana tem folga, exatamente. Está vendo até o placar para a edição de amanhã do Jornal Informativo. Apenas Copa Sul-Americana. Começa as semifinais da Copa Sul-Americana. Filmezinho e tal, quarta de noite. Filmezinho, é isso aí, né? É o que sobrou para a noite. Depois o cara reclama que não aguenta mais futebol, né? Mas quando não tem, fala mal também. Fala, né? Deus, ele. É isso aí. Nós voltamos amanhã depois da Redação Informativa. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.